Boa tarde a você que está acompanhando as aulas do desafio, os nossos encontros. Não perca, é muito importante para que você tenha sucesso na sua avaliação, na sua provinha do Enem. Vamos dizer provinha, mas o assunto é sério. É bom acompanhar as aulas, curtir, comentar, participar, mandar a sua dúvida, fale com a gente. Nós estamos aqui direto do Estúdio do Desafio, na Orla do Santo Inês, na beira do Rio Amazonas. Para quem ainda não sabe, meu nome é Sânzia e nosso bate-papo é sobre literatura portuguesa. Eu sei que na aula passada nós estávamos trabalhando sobre o início do Barroco em Portugal. E isso se deve ao fato principalmente o contexto histórico de muita mudança nas ideologias políticas, sociais, econômicas e por influência da igreja. Nós tivemos um bate-papo que iniciou o Barroco em Portugal e eu trago para vocês hoje algumas reflexões para o nosso bate-papo. Mas fale com a gente, caso você tenha dúvidas, perguntas, contribuições, fale com a gente, ok? Então, o Barroco ele vai iniciar com a morte de Camões em Portugal. E nós chegamos a comentar algumas características. Uma delas é porque que o nome é barroco. E a escola, ou o movimento, ou o estilo literário chamado barroco, ele vai estar relacionado na etimologia da palavra como se fosse uma pérola, né? Uma pérola negra, uma pérola irregular, uma pérola de um valor inestimável, cuja produção acontece a cada 200 anos. Em algumas literaturas se diz que uma escola igual o Barroco só daqui a 200 anos, para você ter ideia da complexidade que é o Barroco. A forma de se apresentar a literatura e a forma de ter, vamos dizer assim, produções de sonetos, com tamanha complexidade filosófica, principalmente filosófica, ou riqueza de detalhes literários. Isso se deve às características do Barroco e à influência de como o homem estava vivendo nessa época. Então vejamos que a escola barroca, assim como a gente viu no nosso encontro passado, ela recebe o nome também de seiscentismo, porque era o ano de 1600. Assim como no Brasil a gente vai ter lá o quinhentismo, porque era 1500, seiscentismo, 1600, né? Setecentismo, lá no arcadismo, a gente vê com o nome de arcadismo, mas aparece muita literatura e muita pegadinha, setecentismo. Assim também o oitocentismo. Então, vamos ver nesse contexto e lembrar para você que por que mesmo se diz que o Barroco está de mãos dadas com a igreja, né? Está diretamente ligada à Reforma Protestante. E é por isso que a gente chama a atenção para o estudo dessa parte histórica. Quando acontece a Reforma Protestante, influenciada aí, como a gente diz, por Lutero, Calvino e alguns outros grandes teóricos e figuras da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essa influência vai chegar até a produção literária. É bom lembrar que o homem barroco, ele vai viver entre o céu e o inferno. Se diz assim numa antítese, porque as figuras de linguagem, uma forma de viver, é um conflito existencial intenso. Não é? As forças opositivas, né? As ideologias opositivas, os valores opositivos. Então, o homem vai refletir essa dualidade, né, entre a carne e o espírito, o céu e a terra, entre o bem e o mal. Então, esses paradoxos, essas figuras de linguagem, esses opositivos, eles vão se chocar, se encontrar o tempo todo. Essa dualidade existencial, essa dualidade filosófica, esse pensamento, né, do homem vai estar presente
nesse contexto. Então é bom lembrar, é bom estudar, é bom rever esses conteúdos lá na sua aula de história, no contexto da Europa, no contexto de Portugal, no ano de 1580, 1600, né, 1630, 1640, União das Coroas Ibéricas, como nós vamos ter aí a política, né? Portugal vai estar mudando o seu rei, vamos dizer assim, né? Vamos ter a União das Coroas Ibéricas, Espanha e Portugal vão estar unidas aí pelo laço familiar de herança. O Brasil vai ser, né, por esse período, uma colônia também de Espanha. Então, isso tudo são fatos históricos que é importante a gente conhecer. Também nós vamos ter a Contra-Reforma. É um contexto dentro de Portugal que vai ser muito sentido. E isso é importante frisar, lembrar, rever, estudar, debater, resolver as questões ideológicas. E algumas palavrinhas chaves são fundamentais para que você possa entender a sua prova, a sua questão. O que está relacionado ao calvinismo, né? A Quevedo, a Luís de Quevedo, né? O grande poeta espanhol. O que tem o barroco? Então, ele está com esse emaranhado de questões de universo, de questões de mundo, de questões de ideologia, de dualidade. Então, o barroco é isso. A igreja vai começar a sua contra-reforma, porque se a reforma protestante ou a sugestão de reforma que a gente tem lá, vamos colocar aqui as teses, né? A gente tem as teses principalmente as teses do luteranismo, nós vamos ter aí as questões que era para mudar. Então, se você olhar na tela, as 95 teses luteranas de sugestão, uma delas é a cobrança de indulgência. Aí tem outras situações, né? O sacerdócio universal, a forma do homem se relacionar com Deus. Então, mas o que mais pesa é a venda de indulgências, a questão financeira, a questão da venda do perdão, não é isso? A venda da influência de Deus. Você pode comprar a graça, você pode comprar o seu perdão, você pode comprar o seu espaço no céu, no paraíso. Então, são questões que a gente coloca e observa na leitura das obras do Barroco. Então, essas 95 teses vão aparecer colocadas nas portas das igrejas. E isso vai causar na igreja uma contra-reforma. Então, você tem que entender o que é reforma, as teses luteranas, e você tem que compreender o movimento opositivo. Tem a reforma protestante e a contra-reforma. Daí vai surgir muito a questão de ser herege, perseguição. A gente chegou a falar até da fogueira santa, né? Vai ser. Foi condenado, por exemplo, a morrer numa fogueira em praça pública, queimada viva, a Joana d'Arc, um exemplo de uma das figuras importantes do exército francês. Assim nós vamos ter as teses, a evolução do protestantismo, lembrando que, né, as correntes protestantes que vão aparecer é uma contribuição da Contra-Reforma. Por quê? Se nós vamos ter os tipos de, vamos dizer assim, de designações religiosas de vários nomes, né? A gente tem hoje a Igreja da Graça, Igreja Filadélfia, Igreja Assembleia Protestante e várias outras. Então, essa pluralidade religiosa, essa diversidade religiosa, ela é um dos impactos da Reforma Protestante, né? Então, os tipos de protestantismo, por exemplo, relacionado a Calvino, Lutero,
o anglicanismo, a igreja anglicana da Inglaterra, e assim sucessivamente. Então, isso é uma forma de impacto. A diversidade religiosa que vai acontecer a partir da Reforma Protestante. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque as questões sociais, econômicas, políticas, ideológicas de um contexto mundial. Como estava o mundo nesta época? Né? Como estava Portugal nesta época? Então, são fatos do contexto que vão estar dentro da literatura, dentro da produção literária. Então, o autor, ele não tem como ignorar o seu mundo. A obra literária, ela tem, ao ser analisada, é necessário a gente considerar quem escreveu. Qual a formação desse autor? Aonde viveu esse autor? Né? Que mundo ele reflete? Ele era intelectual? Ele era um exemplo? Um senhor de bens? Ele era um ativo cidadão dentro do seu contexto, no seu universo, na política? Na igreja, na religião? Então, tudo isso deve ser analisado quando se faz a leitura das obras. Eu lembro que nós estávamos trabalhando o humanismo, o trovadorismo, e a gente chegou a falar muito sobre esses elementos do que são necessários para analisar uma obra. Então, a gente analisa o contexto. Se a obra foi produzida em 1930, 1940, 1943, 42, você fala assim, mas o mundo estava em guerra? E quais os países? E aonde você vai encontrar o aspecto do panorama mundial dentro da obra? Então, isso é importante, você situar a obra. O ano que ela é publicada, quando ela é escrita, quais as condições, né? Se o autor estava preso em liberdade, se ele era casado, se ele era solteiro, as fases da vida de um escritor, adolescente, já idoso. Então, muitas situações a gente tem que analisar, pensar, pesquisar e estudar, porque isso é parte do conteúdo de uma análise de obra. Se a gente pegar, por exemplo, José de Saramago, é um escritor, único ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, escritor português, e na sua vida, a sua vida de adolescente, um dos seus primeiros ofícios, um dos seus primeiros trabalhos ele era borracheiro, ele trabalhava em oficinas de consertar pneu de bicicletas. Muitas entrevistas tem dele pela internet, né? Na rede. Quando a gente analisa um borracheiro de pneu de bicicleta, poderíamos dizer, 4º ano primário, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Então, José de Saramago escreveu, por exemplo, Ensaios sobre a Cegueira e tantas outras obras e tantos outros livros, o que deu a ele o prêmio o prêmio maior que a literatura, né, o Prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa. Então, a gente tem que saber um pouco da vida dos autores. Bem, a partir do impacto, né, na sociedade, nós vamos ter aí todas as igrejas, né, toda a diversidade religiosa em nome dessa contrarreforma. Nós vamos ter aí as teses, né, e o objetivo maior, a gente pode rever esse fato através dos filmes que a gente colocou como sugestão para que você possa ter uma forma diferente de ver a literatura através dos filmes da sétima arte. Uma delas
é sobre a presença da igreja em todos os movimentos políticos de Portugal. Então, aonde chegar um português, a presença de um elemento religioso da Igreja Católica Apostólica Romana secular vai estar presente com uma atuação muito firme. Nós temos aí a Companhia de Jesus, que é uma resposta a essa reforma protestante, que vai aparecer com a presença dos sacerdotes, dos padres em todas as colônias de Portugal. Você vê hoje na história do Brasil todos os padres que fizeram história no Brasil colônia, por exemplo, né, nas viagens de Vasco da Gama, nas viagens às colônias do outro lado do planeta, vamos dizer assim, Goa, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Tobago, as mesmas características coloniais que o Brasil, as igrejas, os formatos, a alfabetização, a educação, como começou esse desenvolvimento nas colônias de Portugal e começaram da mesma forma. E começaram com a presença, né, do representante legal de Portugal, do escrivão-mor, de um grande navegador, né, de uma grande tripulação de marinheiros e todos subjugados ao poder político do rei e ao poder político da igreja. Então, os relatos, as cartas, as missas, a cultura religiosa, vamos dizer, a tradição, a cultura tradicional da Igreja Apostólica Romana secular, a presença, né, dos sinais, dos costumes, dos hábitos religiosos, a forma de se divulgar isso foi o mesmo, né? A mesma forma, a mesma maneira, o mesmo jeito de trabalhar com todas as colônias de Portugal. Então, por exemplo, a igreja, ela auxiliava, direcionava, ela trabalhava em comum acordo com os representantes legais de Portugal. Sobre a escravidão, por exemplo, sobre a destribalização indígena, sobre como conquistar a terra, como converter, né, o indígena, a Igreja Católica, como celebrar a missa, como a educação das crianças. Então, todos os processos políticos relacionados à ocupação da terra, a quem manda, quem é o Senhor, né? Então, isso vai acontecer em todas as colônias de Portugal, com a mesma interferência da Igreja Católica e com a mesma educação, o ensino da língua, os costumes e assim sucessivamente. Aí nós temos os principais eventos da Contra-Reforma. Por exemplo, quando a gente fala desses eventos, o Concílio de Trento, e talvez eu seja um pouco forte na minha fala, mas o Concílio de Trento, que ocorreram dois, né? A primeira preocupação era o que a gente vai fazer com os traidores da igreja. Essa é a forma mais clara que eu tenho para dizer para você. O que nós vamos fazer com os traidores da Igreja Católica? Então, daí vão surgindo as discussões que vão se transformando em leis. Em leis para um período de 1600, 1580, 1610, né? A reforma, a contra-reforma, aquela guerra santa, a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, para chegar a condenar as pessoas como traidores, como hereges. Isso está na literatura, está no livro de história. E não tem como a gente apagar, né? A Santa Inquisição é um fato. Então, condenar a pessoa por traição da igreja, perder todos os bens, né? Muitas situações de prisões, e que foram grandes pensadores e teóricos que foram perseguidos
pela Santa Inquisição, julgados pela Santa Inquisição, condenados ou não, mas foram julgados pela Santa Inquisição. Alguns não tiveram essa sorte, né? Mas teve outros que reconheceram, olha, eu estava enganado, me desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer, e se desculpou e ganhou o perdão, né, dessa Santa Inquisição. Muitos sobreviveram, saíram da fogueira, mas outros não. Então, o Concílio de Trento, o Trento era a cidade na Itália onde os padres se reuniam para decidir o futuro dos traidores, dos hereges, né? A palavra herege quer dizer isso, traidor, aquele que não segue o dogma. E nós vamos ter aí muitos escritores que vão relatar isso, ou vão encarar isso de frente. Aí nós temos a Companhia de Jesus, que a gente chegou a falar, alguns autores importantes na lista enorme, a gente vai trazer alguns resumos, a gente vai trazer alguma ideia, né, dessas obras e não se fie muito no resumo. Resumo tem que ser, depois que você ler a obra toda, você lê o resumo para poder se lembrar de algum detalhe, alguma coisa assim. Mas não pode se fiar apenas no resumo. Leia a obra toda, completa, com atenção, até como deleite. Se você pegar, por exemplo, as obras do Saramago, como eu falei, tem um filme, né, sobre o ensaio sobre a cegueira. Além do filme, tem o livro, mas você tem que pegar o livro. Em último caso, se não der, você pega o resumo, mas tem que fazer a leitura. Se você fizer a leitura de pelo menos uma obra dos grandes autores, você tem uma ideia melhor sobre como, e com certeza uma chance maior de resolver todas as questões. Se em 3 você souber a vida, a obra de um autor, você consegue resolver muitas questões com sucesso. Então você não precisa conhecer todos do Barroco, mas o Padre Antônio Vieira você tem que conhecer. O Gregório de Matos Guerra, do Brasil, da literatura, do Barroco, você tem que conhecer. Um pouquinho de Saramago, você tem que conhecer. Né? Então são autores, por exemplo, a Soror, a Mariana Alcoforado, você tem que conhecer, porque são autores que marcaram o início do movimento, são os mais importantes. Geralmente esses são aqueles que aparecem na hora da sua prova. Mas, se você conhecer 1 ou 2 de cada período, é o suficiente e ainda dá tempo para você pegar o livro, né, vamos dizer, no seu volume completo, sem resumo, leia a obra, né? Então, nós temos aí Padre Antônio Vieira, Padre Manuel Bernardes. Como você vê se o assunto barroco está diretamente relacionado, como eu falei, casado com a igreja, então os principais autores são padres. Porque quem estava imperando em Portugal nessa época eram os padres, eram os jesuítas, né? Chamados de jesuítas da Companhia de Jesus, né? Sacerdotes e outros nomes. Eles estavam com um poder de mando, né? De intimidação cultural, espiritual muito forte. Lembra que a igreja tinha a Santa Inquisição. Olha, se você não obedecer a Deus, você vai preso. Se você não obedecer a Deus, você pode ser condenado à fogueira. Se você não obedecer a Deus, se você não obedecer aos jesuítas, se você não obedecer ao padre, você pode ser preso, pode ser queimado vivo, dependendo do seu pecado. Então, esses elementos vamos dizer assim, de aprisionar, né, de prender a pessoa. Então, a população, os artistas, eles temiam a Deus. O sinal da cruz, por exemplo, em alguns críticos da literatura nessa época, eles colocam que as pessoas faziam o sinal da cruz no sentido de temer a Deus, né? E não de respeito e adorar, não é o adorar, mas sim o temor de Deus, né? Ser servo do Senhor, ser servo da igreja, servir a Deus, né? Ter medo de Deus,
ter temor a Deus, com medo do castigo. Então, não é uma questão 100% de fé, é uma questão de medo. Medo de perder a casa, medo de perder o dinheiro, a economia, medo de perder o cargo, medo de perder todos os bens, medo da prisão, medo do chicote, né? Isso, medo da fogueira, medo de ser condenado como traidor e ser queimado vivo numa praça. Então, imagine que essa literatura, ela não é livre. Ela não é livre de ideologia, ela não é livre de medo. Então, ela vai refletir esse pensamento assustado, apreensivo, né? Essa literatura vai trazer esses conceitos e, quando se escreve, tem uma reflexão muito forte, né? Tem uma reflexão, vamos dizer assim, de linguagem. Porque como você pode escrever com um policiamento tão exagerado? Principalmente das ideologias de Deus, né? Da igreja. Então é importante a gente lembrar que os nomes que vão aparecer geralmente aparecem padre, sacerdote ou a soror Mariana Alcoforado. Eu coloquei pelo menos uma mulher na nossa aula do barroco. Por quê? Pelo menos uma, que é irmã de caridade, enclausurada, né? Soror Mariano, a palavra soror em latim quer dizer irmã. Irmã Mariana Alcoforado. Ela, por uma grande decepção amorosa, ela vai para o convento e se tranca no convento. Mas de lá ela escreve, né, muitas cartas, são chamadas de cartas portuguesas. Então, essas cartas portuguesas são cartas de amor. Pela grande decepção amorosa que ela teve, ela produz essas obras de arte, né, em formas de carta, de desabafo, de paixão e amor. Mas ela era uma irmã de caridade. Então, tente lembrar desses detalhes. Geralmente vai aparecer nome de padres ou então de irmã. Eu coloquei o etiale, porque o etiale é uma expressão também do latim, que quer dizer vários outros, né? Etiale, tem muitos outros. Não são somente esses. Etiale quer dizer outros. Então, vamos conhecer um pouquinho dessas características dessa complexa escola literária, ou estilo literário, ou movimento literário, lembra disso? Então, por exemplo, no barroco, tudo é drama, tudo é sofrimento, né? Não pode sorrir, não pode ter festa, né? Então, tudo é para Deus. A arquitetura, tudo é muito alto, vamos dizer assim, o altar é muito rico, as homenagens aos santos e santas, né? Assim como vai ter vários padres que vão compor poesias para a santa, Santa Inês, né? Tem muitos outros. Mas geralmente é muito cheio de drama, muito cheio de tragicidade. O homem é muito sofrido. O jogo do sofrimento, ou a vida, como se apenas o sofrimento pudesse elevar a alma, ou lhe dar perdão. O castigo, viver aquela forma de penitência, né? Muito jejum, muita oração, muito compenetrado, muito silêncio, aquela forma mesmo de clausura. E o medo do chicote, o medo da Santa Inquisição. Então, uma das formas e características aparece nas figuras de linguagem, que nós chegamos a falar de alguns autores que usam muito essas figuras de linguagem. Então, nós temos a alegoria, que tudo é muito enfeitado, tudo é no exagero, tudo tem muito detalhe, né? O altar barroco, por exemplo, ele é com muitos anjinhos, muitas cores, muitos detalhes em ouro, um estilo bem rococó, né? Cheio de
pequenos detalhes, ou entalhados, ou com uma obra de arte extremamente detalhista, né? E extremamente religiosa. O homem é um grão de areia. Então, tudo é para Deus. Tudo que é para Deus é extremamente rico, caro, difícil, né? É alto. E essa forma de pensar é que vai estar no estilo barroco em todas as modalidades de arte. A pintura barroca, né? A arquitetura barroca, as artes plásticas em si, em todos os detalhes, nas colunas, e a literatura, ela vai passar por esse movimento do excesso de detalhes, né? Nós vamos ter aí uma alegoria de palavras e de argumentos, né? A linguagem, ela é bem rebuscada, né? Bem cheio de detalhes, da mesma forma que chega a ser as grandes construções, os grandes altares, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu me recordo que na aula passada eu cheguei a dizer para vocês que a Bahia, no Brasil, tem 365 igrejas, uma para cada dia do ano, e uma grande concentração de detalhes em barroco nas igrejas, assim como Minas Gerais. Minas Gerais tem trabalhos do barroco, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, algumas igrejas com 300 quilos de ouro, com muitas peças do estilo barroco, do estilo rococó, aquelas portas imensas, né? Situações de obra do mestre Aleijadinho, por exemplo, das esculturas dos apóstolos, obras de arte espalhadas na rua, né? Em Congonhas de Campo, por exemplo, cidade de Minas, próximo a Ouro Preto, você tem as obras de Aleijadinho a céu aberto, né? As obras ficam expostas na rua, na praça principal, na entrada da igreja. Então, são obras com detalhes, né? Com um aspecto de sofrimento religioso e riquíssimos, né? Riquíssimos, não só pela qualidade elevada do valor artístico do escultor em pedra-sabão, em mármore e outras situações, mas também de extremo valor no sentido de ser caro. Igrejas cujo altar tem 300 quilos de ouro. Ouro de Minas, um exemplo, né? Pequenas igrejas que foram saqueadas e às vezes ainda tem casos assim, porque são igrejas que têm peças de ouro, trabalho em ouro, a parede de ouro, os artefatos de ouro, né? Muitas situações que foram saqueadas porque o valor monetário financeiro, né, dessas obras de arte são alto, valor alto, ouro, né, principalmente. Então é necessário a gente lembrar das figuras de linguagem, da forma de escrever. A linguagem escrita, as palavras, o vocabulário, o jogo de ideias, o jogo de palavras, a riqueza, a intelectualidade, ela vai aparecer para enganar o sistema. Enganar o sistema. Porque quando você usa uma metáfora, você está comparando. Você não está dizendo que é. Você está fazendo, às vezes, uma alusão. Tem muitas. Tem uma música do Chico, por exemplo, que ilustra o que eu estou falando. Quando ele fala lá do cálice, né? Afasta de mim esse cálice. E fala, mas que cálice é esse? Isso quer dizer, não, eu estou dizendo isso, cálice de verdade, ou é para você se calar, né? Então, muitos verbos, muitas formas de expressão, elas têm o objetivo de enganar a censura. Quando a gente fala de figuras de linguagem, de forma rebuscada, do poder que a caneta tem de você escrever e promover uma outra interpretação.
ou aquela, ou então várias interpretações. E isso se dá a um jogo intelectual de formas de escrever para enganar o sistema. Assim vai acontecer com o período da ditadura, por exemplo. Músicas foram proibidas, né? Porque a forma de interpretar esse artista ou essa música era ofensiva, ou era proibida por causa do regime militar. Tem no Brasil, por exemplo, história de músicas que chegaram a ficar 40 anos proibidas. Geraldo Vandré, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Caetano, Chico, Raul Seixas, porque a música, ou a letra, ou o poema que estava ali, ele era considerado, né, subversivo ao sistema. Eram convidados a se retirar, sofriam prisões, perseguições, porque a censura não permitia. Né? Trazia como se fosse uma acusação direta ao regime, ou, sei lá, regime militar, regime, né, político da época. Assim aconteceu com o Barroco em Portugal. E o regime que nós estamos falando de censura, em 1600, 1620, 630, na vigência do Barroco em Portugal, nós vamos ter essa censura extremamente forte e agressiva, a ponto de, além de prender, tirar os bens da pessoa, além de condená-lo a vida toda pela cadeia, ainda tinha o crime maior ou o castigo maior para o pecador, que seria ser queimado vivo em praça pública. Então, observe que as figuras de linguagem, elas têm, primeiro, uma função. A função do artista, ou de enganar o sistema, ou mostrar realmente essa pressão, né? Essa força dessa ideologia, dos poderes, ou religioso, ou um poder político, ou um poder policial, em cima de uma obra, em cima de um autor. E isso vai incidir na produção literária. Tiago de Melo, quando ele escreve lá o Estatuto do Homem, você já leu? Né? Então, por que Tiago de Melo vai escrever o Estatuto do Homem? Então, as figuras de linguagem, uma forma de, vamos dizer, de enganar ou de escrever, é uma função, ela dá liberdade ao escritor de produzir, de colocar a sua obra em circulação, poder escrever de uma forma que o sistema não venha queimar o seu trabalho ou lhe prender. Então, isso é um exercício de intelectualidade. Né? A capacidade que o artista tem de usar poeticamente os artefatos da língua. Então, nós temos aí um jogo emocional, um jogo intelectual, que vai aparecer nas características da antítese, do paradoxo, vai aparecer nas metáforas, nas hipérboles, sinestesias. Então, o estudo das figuras de linguagem, nessa licença poética, vale a sua atenção para o estudo. Né? Tem que dar vamos dizer, tem que se conscientizar de que você vai ter que identificar isso na sua prova. Figuras de linguagem. A antítese, por exemplo, né, a oposição de sentidos ou significados, hipérbole, o exagero, e assim vai. A ironia, né, os paradoxos, afirmações muito contraditórias, absurdas, mas que aparecem. As literações, anáforas, e nós chegamos a esse
primeiro e grande que vai aparecer como padre. Do barroco você tem que lembrar de padre. Padre Antônio Vieira vai figurar na literatura de Portugal, no barroco, e vai figurar na literatura do Brasil, também no barroco. Então, ele nasce em Portugal e vem para o Brasil quando a sua família vem transferida a trabalho. Né? O seu pai, ele assume um cargo muito importante de escrivão. Isso é começar a lembrar que o barroco, com essas figuras de linguagem que eu falei, que são, primeiro, artimanhas da intelectualidade, artimanhas da literatura para o sistema, formas de escrever, chamado de conceptismo ou cultismo, que eu trouxe uma telinha específica para a gente discutir sobre essas duas palavras. O que é cultismo? O que é conceptismo? Então, o artista, o escritor, ele tem que ter muito conhecimento linguístico. Ele tem que ser intelectualizado. Não é à toa que quem é um escritor, que tem suas obras consagradas, ele fala assim, ele vai para a academia, geralmente para a academia de letras. Então, o padre Antônio Vieira, ele vai ser um desses padres de destaque. Ele era filho de uma família intelectualizada, ele tinha acesso ao conhecimento. Né? Então, ele já nasce num berço intelectualizado e com experiências de viagens, de família, vamos dizer assim, ligada ao rei, né? Tanto é que o pai recebe um cargo importante de escrivão. Ele também teve acesso, vamos falar assim, por esse lado da intelectualidade. Padre Antônio Vieira é um intelectualizado porque ele também estudou, né? Ele estudou num colégio jesuíta. Então, ele se forma padre aos 15 anos, ele entra para a igreja como um sacerdote aos 15 anos de idade. Quer dizer, ele passou a vida toda estudando num colégio, né, jesuíta. Aos 15 anos ele já era um sacerdote da Companhia de Jesus. E aos 15 anos ele faz a sua primeira viagem à colônia do Brasil. Então imagine que vamos dizer assim, nessa época, aos 15 anos, o camarada já estava produzindo, trabalhando, intelectualizado e dentro de um contexto de nobres, com latim, teologia, grego, filosofia, tudo isso aí era parte do conhecimento do padre Antônio Vieira aos 15 anos. Quando ele se ingressa na Companhia de Jesus, ele vem para o Brasil. Ele é considerado uma das maiores expressões do barroco em língua portuguesa, né? Ele também foi considerado um mediador, e principalmente das coisas da igreja. O mediador no sentido de resolver conflitos, um mediador no sentido de ser um quase juiz, né? Com o poder de mando, de desmando sobre colonos, indígenas, escravos, né? Sobre a vida das pessoas. Então, com essa experiência, com esse poder, ele vai produzir a sua obra voltada para esses valores, por essa experiência, ele escreve muito bem. Por esse conhecimento intelectualizado, ele caracteriza o barroco no conceptismo. Ele faz jogo de ideias, jogo de palavras, jogo de argumentos para convencer o ouvinte. Então, muitas situações de ser, na política, um conselheiro do rei, um representante do rei, um homem moderno, atualizado, viajado, intelectualizado, ele está presente nessa coroa, né? Ele está presente na colônia,
e ele tem uma influência muito grande com os argumentos de convencimento ou de reflexão. A sua literatura, ela é voltada para a igreja. Como ele era padre, sacerdote, ele era da Companhia de Jesus, ele era, vamos dizer assim, da Igreja Católica da Contra-Reforma, ele vem justamente para converter as pessoas. Escutar um dos sermões do padre Antônio Vieira, e pensando naquela época de 1600, né, da Contra-Reforma, a forma do padre manifestar o sermão numa missa é convencer as pessoas da importância ou de como e por que ser católico, apostólico, romano secular. Fortalecimento da fé católica. E isso fez dele o maior orador. Ele deixou uma herança de 200 sermões, né? Mais de 200 sermões publicados, né? Sermões trabalhados e muitos famosos. Os sermões do padre Antônio Vieira, aquele discurso religioso em que a comunidade parava para escutar, refletir e saía obediente, né? Tinha que sair, se o argumento convence o ouvinte, ele sai convencido de que tem que ser, né, católico, apostólico, ele tem que ser temeroso a Deus, obediente a Deus, ele perde essa curiosidade, né, protestante de brigar ou de fazer contra, né, ou de pecar contra o Senhor e a igreja. Então, os discursos, os sermões, os argumentos, as figuras de linguagem de padre Antônio Vieira vão fazer toda essa cultura desse grande conceptista do barroco português. Também nós temos, como eu falei, mais de 200 sermões que ele deixa para a gente. O mais famoso, eu posso fazer uma representação desse resumo para vocês, né? Foi na Capela Real, em 1653. Ele vai colocar em questão, ou a pergunta filosófica do discurso é: por que a palavra do Senhor não está dando frutos? Por que está acontecendo a reforma? Por que as pessoas, ou melhor, por que surgiu a reforma? Não estão satisfeitos com Deus, com a igreja? O que está acontecendo? Então, se a gente começar a refletir dessa forma e conhecer um pouquinho do sermão da 60ª, ele vai questionar e dizer: de quem é a culpa? Se a igreja está falhando? De quem é a culpa que tem mais gente protestante do que católico? A culpa é de quem? A culpa é do povo? A culpa é do pregador? A culpa é de quem? A culpa é de Deus? Então, as reflexões que ele coloca no Sermão da 60ª permeiam por aí. Eu tenho o resumo para trazer para você e comentar já. Tem também o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal e o Sermão do Santo Antônio aos Peixes. São ideias que a gente fala de argumentos do conceptismo, porque ele vai colocar ideias na sua cabeça. Por isso que a palavra ou a característica é concepções. Qual o pensamento que você tem, né? Como é o pensamento, a reflexão que você faz sobre a resposta a essas perguntas. Então, ele trabalha muito com a ideia. O argumento que ele escreve é para mudar o comportamento das pessoas em relação à palavra de Deus, à questão indígena, a questão do escravo, e isso falando em 1600, porque quando ele vem e está no Brasil, no Nordeste do Brasil, nós vamos ter a invasão do Nordeste
holandês, por exemplo, né? Vamos ter muitas culturas, muitos países querendo invadir o Brasil. Então, quando ele escreve, por exemplo, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as armas da Holanda, ele está querendo que Portugal ganhe a guerra, expulse os holandeses do Nordeste. Isso é defesa de Portugal. O sermão dele, o pedido dele é que o povo ajude a expulsar os estrangeiros. Então, é louvável para a coroa. O sacerdote está fazendo o papel dele, que é defender seu país. Mas nós vamos ter também o sermão de Santo Antônio aos Peixes, que ele vai defender os direitos, principalmente dos indígenas. Isso aí é contra. Porque se Portugal trabalhava com escravos, e ele vai defender, né, os escravos, vai defender o indígena, o gentio, o primitivo, os povos primitivos da terra. Então, você vê que tem aí um papel do padre diferenciado, até a própria condição dele enquanto sacerdote é um duelo. Ora ele defende Portugal e ora ele é defensor dos escravos de Portugal, defensor dos indígenas de Portugal. E isso é uma antítese, isso é uma figura de linguagem, né? Uma vida em conflito, é um papel aí diferente, ele não segue a mesma linha, tanto é que ele é preso, condenado por justamente desafiar a igreja nos direitos do homem, nos direitos lá do indígena, do povo da terra, nos direitos, né, da questão da escravidão. A evangelização dos indígenas, dos africanos. Então, quando ele começa a trabalhar com essa ideologia, com esses argumentos, ele vai ser também perseguido pela Santa Inquisição. Vamos ver um pouquinho mais, ainda sobre, como eu estava falando, a perseguição, prisão e morte do padre Antônio Vieira. Se ele enfrentou, e foi pelas suas próprias palavras, pelos seus sermões, pelo que ele defendia quando ele fazia os seus discursos, né, à comunidade, então as suas ideias, as suas ações vieram contra ele. Porque se a coroa trabalhava com escravidão do afrodescendente, né, dos negros trazidos da África aos navios, abarrotados, e ele pregava contra isso, então ele estava indo contra a sua coroa, ele estava indo contra o seu rei, e ele estava indo contra os princípios da Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo ele sendo um padre, né? Então, devido a essas, vamos dizer, a esses escritos, a esses sermões, essas declamações acaloradas, né? Porque diziam que ele tinha um jeito de pregar muito forte, né? A fala dele era muito convincente, gestos, né? Ele tinha muita expressão. Então, isso causou a sua prisão e causou a sua expulsão, né? Ele foi expulso do Maranhão, principalmente por causa da escravidão dos indígenas, dos povos primitivos. Ele foi preso pela igreja como herege traidor, né? Ele ficou acusado de praticar essas heresias. O que quer dizer? Traições. Os argumentos, as falas, os sermões eram contra Portugal, eram contra o rei. E isso num período em que a igreja estava condenando a queimar na fogueira. A ser queimado vivo na fogueira. E esse padre escreveu sermões
contra a igreja, contra o rei. Então, ele foi condenado por traição, heresia, traição. E como ele era padre, traição à igreja. Então, o padre Antônio Vieira tem esse histórico, como eu falei para vocês, de nascer em berço de ouro, numa família culta, ter direito a todos os estudos, colégio de primeira. Ele entrou na Companhia de Jesus aos 15 anos, viajou para o Brasil, teve uma vida muito ativa no Brasil. Ele liderava, conversava politicamente, resolvia conflitos, né? Ele era um mediador, um conselheiro. Ele era intelectualizado e os seus sermões foram escritos de forma a agredir os princípios da Igreja Católica. Por causa das suas obras, ele foi condenado à prisão. Ele foi expulso do Maranhão, no Brasil, né? Ele foi condenado pela Santa Inquisição por traição e heresia religiosa. Ele morre em 18 de julho de perto do ano de 1700, 1697. Então ele passa aí um período na prisão onde ele trabalha com a revisão dos seus discursos, né? Para reeditar, publicar, ele reescreve. O período dele na prisão foi dedicado à revisão dos seus textos, né? Dos mais de 200 sermões, e me parece que, no total, na biografia dele, tem 500 cartas, porque ele era conselheiro de reis. Para você ter ideia da importância do padre Antônio Vieira. Mais de um rei tomava opiniões com ele. Ele era conselheiro, né, rei de Espanha, da Suécia e assim sucessivamente. Inclusive, né, vamos dizer assim, confidente do rei de Portugal. Tamanha sabedoria, tamanha pessoa culta ser condenado como herege, como traidor, passar pela prisão, ser expulso, proibido de, sei lá, por exemplo, proibido rezar missa, proibido a falar em público, porque o seu sermão era muito forte e tinha uma ideologia muito carregada, e essa ideologia era contra a Igreja Católica. Morreu em Salvador, na Bahia, aos 89 anos, né? 89 anos. Ele é lembrado como um dos principais representantes do criticismo colonial. Isso na literatura da historiografia brasileira e colonial, ele vai aparecer como um grande crítico à escravidão, né? A conversão dos gentios. Ele vai aparecer como crítico dos direitos, em defesa dos direitos do indígena, do escravo, do colono, direitos humanos. Ele vai aparecer como um grande filósofo desses escritos, da defesa desses direitos humanos, né? Destribalização, castigo, morte, condenação. Ele vai perceber nos movimentos políticos sociais da época, principalmente no litoral, né, do norte no Brasil, no nordeste no Brasil, ele se envolve em todos esses movimentos políticos, sociais, principalmente sobre a escravidão. Nós temos o resumo publicado, o Sermão da Sexagésima, foi publicado em 1655. Ele usa uma passagem da Bíblia para poder falar. Essa passagem bíblica é sobre a parábola do semeador, né? A palavra bíblica do semeador é que você joga a semente, né? O semeador. Mas aonde essa semente cai?
Quando a semente cai na pedra, ela morre, ela não dá frutos, ela não vive. E quando você joga essa pedra, essa semente na areia, ela até pode sobreviver, né? Mas também não vai dar frutos, não vai criar raízes. E quando você joga essa semente numa boa terra, ela se firma, ela cria raízes, ela dá frutos. Com base nessa passagem bíblica, considerando que ele era um padre, ele vai usar a citação bíblica e vai escrever o sermão da 60ª. E a fala dele é essa: porque a palavra de Deus não está dando frutos. Será que a palavra de Deus não está dando frutos por causa de Deus? Será que Deus é o culpado? Não, meus irmãos. Não é a palavra de Deus, não é Deus, porque Deus dá o sol e a chuva para todos. Então, se não está dando frutos, a culpa não é de Deus. Ele começa a falar de quem é o culpado, porque a palavra de Deus não está dando frutos. Então, a primeira acusativa, ou a primeira pergunta, ou a primeira reflexão, ele pergunta, né, aos ouvintes, vamos dizer assim, aos cristãos na igreja. Isso é um sermão. Por que a palavra do Senhor não está dando os frutos? Vocês acham que a culpa é de Deus? Não, meus irmãos, a culpa não é de Deus. Então, de quem será? Se Deus dá o sol e a chuva para todos e não está dando resultado, não está dando frutos, o que está errado? Será que a culpa da palavra de Deus não está dando frutos é dos ouvintes? Então vejam que ele deu a primeira ideia. A primeira ideia é se a culpa é de Deus. Não, não é. Aí ele dá a segunda ideia. Será que a culpa é dos ouvintes? E ele escreve isso lá, tá lá, olha, tem ouvinte do coração bom, tem ouvinte do coração duro. E a palavra de Deus não vai dar frutos, não vai perseverar, não vai ser conservada num coração duro. Tem gente que tem um coração de pedra, então a palavra do Senhor não vai dar resultado. Mas tem pessoas que têm um coração bom. Ele vai fazendo analogias, comparações relacionadas à parábola da igreja, a parábola da Bíblia, aquilo que está escrito lá da semente, do semeador. Se você joga a semente numa terra dura, numa terra infértil, não vai dar frutos. Se você jogar a semente numa pedra, não vai dar frutos. Mas se você jogar a semente numa terra boa, ela vai produzir bons frutos. Então, no sermão, ele vai usar os mesmos argumentos bíblicos. Vai trabalhar com ideias. Por que a palavra do Senhor não está dando frutos? É por causa de Deus? Não, porque Deus dá o sol e a chuva para qualquer semente. Deus é bom. Ele dá o sol e a chuva para todos. Então, será que a culpa é dos ouvintes? Aí ele vai fazer a mesma comparação. Não, a culpa não é dos ouvintes. Porque os ouvintes estão todos os dias na igreja. Os ouvintes estão sentados lá esperando a palavra, esperando a semente. E os ouvintes, tantos os ouvintes do coração bom, do coração de pedra, né? Aquela terra fértil para a palavra do Senhor,
ele vai continuar perguntando, então, por que a palavra do Senhor não dá frutos? O segundo argumento dele é sobre os ouvintes, os fiéis que estão na igreja, os fiéis que estão sentados. Então, ele continua repetidas vezes perguntando no seu sermão da 60ª: por que a palavra do Senhor não dá fruto? Ele inocenta Deus e inocenta os ouvintes. A culpa não é dos ouvintes. A culpa não é dos fiéis. Então você observa que na leitura do sermão da 60ª, o escritor coloca de uma forma inteligente o primeiro argumento. Será que a culpa é de Deus? E ele fala, escreve. Não, não é de Deus. Ele absorve Deus. No segundo argumento, ele mostra, então a culpa deve ser dos fiéis, das pessoas que estão nos bancos escutando a fala. Não, também não é a culpa dos fiéis. O ouvinte, o fiel, vai à igreja. Ele vai buscar a palavra do Senhor. Então, de quem é a culpa? Se a culpa não é de Deus, se a culpa não é do ouvinte, é de quem? Por que a palavra do Senhor não dá frutos? Aí ele coloca o terceiro argumento. No terceiro argumento, ele vai falar: então a culpa é do sacerdote? A culpa é de quem está ministrando a palavra do Senhor. E ele começa a falar de que os sacerdotes não têm uma preparação, que o sacerdote não tem uma formação, que o sacerdote não sabe usar, digamos, a linguagem corretamente, que o sacerdote não tem argumentos, que o sacerdote não convence. Por que a palavra do Senhor não está dando frutos? Será que a culpa é do sacerdote? Lembrando que ele deixou 200 sermões escritos. E a forma de trabalhar esses escritos, esses sermões, são com ideias, né? Com a filosofia da linguagem, com ideologia. A culpa é de Deus? Não, não é de Deus. A culpa é dos fiéis, dos ouvintes? Não. Então a culpa tem que ser do sacerdote. E ele vai criticar o sacerdote. Ele vai mostrar o que o sacerdote está falhando. E ele coloca lá que o sacerdote coloca muitos assuntos e não termina nenhum. Ele coloca, por exemplo, que o sacerdote tem um estilo extremamente, arrumado, cheio de enredo, cheio de... Não, tem que ser um discurso simples, direto, limpo. Ele começa a criticar o sacerdote. Ele aponta os defeitos de um sacerdote. Da linguagem, da postura, do corpo. Ele coloca as situações de que o sacerdote tem a culpa se a palavra do Senhor não está dando resultado. Ele critica que o sacerdote tem uma voz diferenciada, que tem momentos que ele tem que falar alto, tem momentos que ele tem que gritar. Ele coloca a arte de pregar, né? Ele tem que ser convincente. Então, o padre Antônio Vieira, ele dá uma aula de como ser um sacerdote, né? De como deve falar um sacerdote. Qual a linguagem que um sacerdote tem que usar. Temos que lembrar que o padre Antônio Vieira era culto, estudado, conhecia o latim,
Ele passou a vida inteira dentro de uma igreja, né? Ele passou a vida inteira no estudo da Bíblia. Ele entrou na companhia de Jesus aos 15 anos. Aos 6 anos, ele já estava estudando para padre. Ele passou mais de 40 anos no Nordeste defendendo o escravo, defendendo o índio. É o maior defensor dos direitos humanos do indígena. É o maior. Então, o discurso dele é um discurso de intelectual, é um discurso de argumentos, é um discurso trabalhado com a linguagem, é um discurso elaborado para convencer as pessoas. É um jogo de ideias. A isso a gente dá o nome de conceptismo. Ele colocou a ideia de Deus como culpado e inocentou e julgou. Deus é culpado, você acha? Não. Então, quem é o culpado? Então, é a pessoa que está sentada na igreja querendo escutar a palavra do Senhor? Não. O fiel também não é culpado. Mesmo tendo o fiel do coração duro, mesmo tendo o fiel do coração bom, ele não pode ser culpado, porque a palavra de Deus tem que ser ministrada por um sacerdote. E quando ele coloca isso no seu sermão, ele ainda diz mais. A culpa é do sacerdote porque ele não estudou. A culpa é do sacerdote porque ele não se comporta bem no púlpito. Ele não sabe falar direito. Ele não tem leituras, ele não tem argumentos. Ele não tem conhecimento. Então ele ensina o que um sacerdote deve fazer. O tipo de linguagem, abordagem. Então, quando ele vai terminar sua obra, ele diz que será que a culpa é de todos os sacerdotes? Não, meus irmãos. A culpa não é de todos os sacerdotes. A culpa é dos sacerdotes sem preparação. A culpa é dos sacerdotes luteranos. Aí ele vai colocando os nomes, protestantes. Ele defende o sacerdote católico e acusa o sacerdote das divergências, multiplicidades das igrejas protestantes. É assim que ele termina o sermão da 60ª. Faça uma leitura, pesquise um pouquinho, dê uma lida. Um dos comentários que a gente coloca, o sermão é dividido em 3 partes, e ele vai colocando esses argumentos, fazendo um jogo de ideias, como eu disse para vocês. Ele usa metáforas, muitas comparações, né? Ele compara, por exemplo, o homem do coração bom, do coração ruim, o bom sacerdote, o sacerdote que não é bom, a boa formação, o que não tem boa formação. Ele vai colocando argumentos. Então, toda a obra é dividida em partes de argumentos e ele joga a culpa em alguém. Esse jogar a culpa em alguém lá no finalmente, ele faz o argumento de Deus, que não é culpado, ele faz o argumento do fiel, que também não é culpado, ele coloca o argumento, no caso do sacerdote, e ele ainda pergunta, qual sacerdote é culpado? Então ele isenta Deus, ele isenta os fiéis, ele isenta na sua obra os sacerdotes católicos apostólicos romanos. Então ele trabalha com ideias, argumentos de intelectualidade. Lembrando que ele passou a vida inteira numa igreja. Aos 6 anos no colégio jesuíta, aos 15 anos na Companhia de Jesus, até 1645, 1665, até ser expulso da Companhia de Jesus e condenado a uma prisão.
ele viveu a vida inteira como sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é importante a gente lembrar. Aí nós temos o sentido do que é o conceptismo. Se você olhar, é um estilo literário que valoriza a intelectualidade, a complexidade das ideias. Então, isso é o intelecto do Padre Antônio Vieira, do escritor português. É importante a gente frisar que ele tinha engenhosas articulações da linguagem. E ele coloca tudo isso na sua obra e nos seus sermões. O Sermão da Sexagésima, ele trabalha todos esses argumentos de intelectualidade. O raciocínio lógico, o emprego de argumentos, a ordem dos argumentos, a concisão na sua linguagem, a profundidade de intelecto, a forma de trabalhar. A medida ele inocenta todos os seus personagens, digamos assim, e quando chega no final, ele é acusativo. A conclusão com chave de ouro. Ele acusa alguém de que a palavra de Deus não está dando frutos e é por culpa de alguém. E a culpa é dos sacerdotes que não estão preparados, não têm conhecimento, não se preparam com a palavra, não ministram corretamente a palavra do Senhor. E por causa disso, a palavra do Senhor não está dando frutos. Eu espero encontrar vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, pergunta, comente, compartilhe.